Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Segurança com Leveza, esse podcast que tem a ideia de mexer com a cultura das organizações. Mostrar que segurança dá para fazer de maneira leve, dá para fazer de maneira simples, nunca vai ser fácil, mas a gente sempre vai tentar fazer de maneira mais acessível para todo mundo. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projetê Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, e hoje eu estou com uma camisa uva, tenho olhos castanhos. Hoje a gente vai conversar com a Gabi Augusto. A Gabi, eu conheci a Gabi no Maio Humanizado, ela foi painelista lá. Me encantou demais o propósito dela. Então, eu vou pedir para a Gabi contar a história dela. A Gabi trabalha muito com diversidade dentro das organizações, através do Instituto Transcendemos. E a gente na reunião de preparação, a gente falou da questão do propósito, né? O que propósito que a gente tem, como que a gente vai fazer para mudar. E quando eu escutei a história dela, eu falei, nossa, combina muito com o que eu acredito, que tem que fazer um pouco, tem que pegar pela mão e fazer um pouquinho por vez, né? Então foi assim que ela começou, ela vai contar a história dela, e eu espero que a gente consiga tirar bastante coisa daqui, porque também lembrando, né, qual é o propósito desse podcast, que é levar informação para todos os lados, né? Então eu quero que alguém está lá longe, escute e fale assim, cara, dá para fazer assim, eu acredito nisso. Então esse é o nosso objetivo. Gabi, se apresenta, por favor. Maravilha. Eu já digo desde o começo que é um grande prazer estar aqui com vocês e também contar com essa nossa audiência. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando cabelo Black Power, uma blusa rosa, um batom vermelho, brincos dourados e atrás de mim há uma sala com um quadro com folhagens. Eu também já deixo um convite para quem quiser saber um pouquinho mais do que eu faço, podem me seguir no meu Instagram, @gabriela.aug, de Gabriela Augusto. LinkedIn, Gabriela Augusto também. Eu, como você bem disse, trabalho com diversidade e inclusão. Eu sou fundadora de uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão chamada Transcendemos. E como que eu comecei com esse trabalho? Eu estava na faculdade, eu estudei Direito na PUC de São Paulo. Era bolsista pro-unista lá. E falo disso com muito orgulho. Sou filha das ações afirmativas. E no meio do meu curso, eu passei pelo meu processo de transição de gênero. Claro, esse processo ele é mais complexo do que isso, né? Não é só um momento delimitado no tempo, é toda uma jornada maior, desde criança, né? Uhum. Eu vivo esse processo, mas foi na faculdade que eu externalizei, eu publicizei essa parte da minha identidade. Uhum. E nesse momento, em 2017, eu passei a viver preconceitos que eu não conhecia antes, como a transfobia. Claro, eu sempre fui uma pessoa negra, então eu conheci o racismo. Mas o preconceito focado em pessoas trans, foi algo novo. E nesse momento eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para que outras pessoas não passem pelo que eu estou passando? E naquela época, como eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha visibilidade, eu fiquei pensando no que fazer. E aí, eu decidi criar um livrinho, que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. Um livrinho de bolso, com um passo a passo do que as empresas poderiam fazer para se tornarem mais inclusivas. E nisso eu mesma imprimi o livrinho, eu mesma recortei, grampeei, e eu fui distribuir ele de porta em porta em empresas que ficavam perto de onde eu morava. Eu morava num lugar chamado Taboão da Serra, que é uma região mais periférica aqui de São Paulo. E de pouquinho em pouquinho, essas empresas para quem eu distribuía esses livrinhos, que inicialmente eu não cobrava nada por eles, começaram a me chamar para treinamentos, para palestras. E foi aí que eu fundei a Transcendemos, como uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem mais inclusivas. E o que era um trabalho de formiguinha foi ganhando escala, e eu fui conseguindo cada vez mais
alcance, foi expandido o meu time, e hoje a gente alcançou grandes marcas. Nós temos mais de 450 grandes clientes. Eu, pessoalmente, já fiz mais de 1.200 palestras e recebi alguns reconhecimentos por conta disso. Fui reconhecida pela Forbes, naquela lista Forbes Under 30, pela Billboard, que é aquela revista das celebridades, numa lista chamada Over 30. Fui reconhecida pela Bloomberg, numa lista de 50 mulheres de impacto na América Latina. Pela Ernst Young, num programa de aceleração, pela McKinsey & Company, no McKinsey Achievement Award, e por várias outras marcas bem relevantes no contexto de negócio. Fui convidada para me tornar professora na Fundação Dom Cabral, na Berge, na FAP, na UFRJ. Eu também me tornei conselheira no CIE, que é um dos principais players de empregabilidade aqui no país. Fui a primeira pessoa trans a alcançar esse nível hierárquico. E, bom, isso é um pouquinho do que eu faço. Eu te sigo há um mês, te conheci tem um mês, assim, e realmente, assim, apaixonei, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de paixões, né? Então, eu me apaixono fácil, assim, não tão fácil, mas quando eu me apaixono de verdade, né? Então, eu acho que essa sua história de pegar e falar assim, não, vamos fazer diferente, para mim, assim, foi quando você me ganhou naquele painel, né? Eu posso te perguntar... Você falou, você falou assim, eu já conhecia o racismo por ser uma pessoa negra, né? E eu conheci a transfobia depois. A transfobia, ela é diferente da homofobia? Você acha que as pessoas tratam diferente? Completamente, completamente. É importante que nós possamos entender essas diferenças intragrupo. Uhum. Cada letrinha da sigla LGBT tem uma vivência diferente, se depara com desafios que são bem peculiares. Poderia dar vários exemplos e falar de vários aspectos desses diferentes preconceitos. Mas talvez um deles que eu possa começar mencionando é o seguinte: o homem gay, ele não faz o out dele o tempo todo, né? Se ele vai comprar um hambúrguer, ele não chega ali no fast food e fala, oi, tudo bem? Eu gostaria do número 1 e eu sou gay, tá? Uhum. Mas agora é diferente para mim. Tá. Quando eu pego o telefone e falo com o atendente do restaurante, do hotel, as pessoas sabem que eu sou trans. Eu já tô automaticamente vulnerável a outras violências que o homem gay não vai estar, que a mulher lésbica não vai estar. Então, de fato, é diferente, sabe? Nossa, fiquei arrasada na sexta-feira passada. Eu tava no hotel, eu fui pedir uma coisa no telefone e o cara ficou me tratando no masculino, sabe? Eu tinha uma reunião na sequência, fiquei chorando na reunião e não consegui terminar ela. O cliente teve que remarcar. Percebe? Não é algo que um homem gay passaria, provavelmente. E eu não tô colocando como uma disputa, como uma competição. Não tô dizendo que minha vida é necessariamente mais difícil. Foi exatamente o que eu te perguntei, se é diferente, né? Porque você vive isso. Quando a gente fez a nossa reunião de pauta, foi quinta-feira, né? Lembra, eu também não estava num dia bom, né? Até por conta disso, né? Essa coisa do propósito, será que vale a pena? As pessoas não escutam. Acho que a gente tem dias muito ruins que a gente pensa em vender coco na praia, né? Não desmerecendo coco, porque o coco também não é fácil. Mas a gente tem esses dias, mas aí a gente olha e fala, puxa vida, eu já consegui mostrar o lado bom para tanta gente que eu acho que eu vou tentar mais um pouquinho, né? Eu acho que nessa sua jornada de quase 10 anos, é isso? Que você começou lá vendendo o seu livrinho? Quase 10 anos? É que assim, na faculdade eu já atuava com direitos humanos também, que era diferente, né? Não era focado em empresas, era um outro tipo de atuação, mais no aspecto científico, pesquisa, mas são basicamente 10 anos, sim. São quase 10 anos. Eu acho que você já viu o mundo mudar um pouco. Uhum. E o mundo por onde você passa, ele realmente ser transformado. Conte alguma coisa assim dessa situação, tipo assim, nossa, não, eu de fato vou vender coco, não, eu fiz isso, eu vi tal pessoa mudar, porque às vezes é uma palavra, no meu caso, às vezes é alguém que fala assim, nossa, quando eu comecei com você foi lá, você teve paciência, me ensinou a escrever um procedimento, tá? Eu sempre trabalhei em indústria, né?
sem ter paciência, me pegou na mão, me ajudou a escrever o procedimento, a treinar as pessoas, tal. E às vezes eu falo, não, tá bom, vai, tá valendo a pena, e aí eu volto para o meu eixo, né? Dentro dos seus clientes e dentro dessas atividades que você faz, qual que é esse gatilho que te fala assim, não, eu estou fazendo a diferença e eu vou continuar nisso daqui? Olha, eu já vi muitas mudanças nesses últimos anos, vários vai e vens. Uhum. Quando eu comecei, a maior parte das empresas não tinham iniciativas de inclusão, né, lá para 2017. Em 2020, nós tivemos o caso do George Floyd, também aquela grande rede de supermercados, hipermercados, né, aqui no Brasil, onde o rapaz foi assassinado. Tudo isso gerou uma grande comoção pública e fez com que várias empresas passassem a implementar suas ações de inclusão a partir de 2020. Uhum. E aí teve um boom, né, 2020, 21 até 22. E aí a coisa começou a mornar em 2023, 2024, começou a mudar um pouco. Então tem esses vai e vens. A gente pode dizer que tivemos avanços, sim, mas tivemos retrocessos também. Sim. A história não é uma linha reta. Não, e nem ajuda, né? Nem ajuda sempre. Mas eu posso dizer que, assim, eu tenho esse propósito maior, que é promover a igualdade, o respeito entre as pessoas. Independente desses pequenos vai e vens, eu tô aqui com a minha equipe para construir essa mudança. Tá. Você acha que as empresas, de fato, estão preparadas para falar de diversidade? E quando eu falo que eu tenho o bingo do podcast, tá? Todo mundo que vem aqui, em algum momento, vai falar sobre diversidade, seja ela qual for, até, inclusive, de competências e de estilos, né? Porque, às vezes, fala diversidade, vem só de raça, de cor, de não sei o quê, uma coisa muito, assim, de gênero. E eu falo, gente, mas tem tanta diversidade, tem diversidade cultural, tem diversidade de pensamento, tem diversidade de um monte, né? Você acha mesmo que as empresas, elas estão, não é que estão preparadas, elas estão querendo olhar para essa questão de frente, como uma questão mesmo, não como um problema, não como, eu preciso cumprir cota, tal, não. Eu quero mudar e eu quero entender o que é esta questão e eu quero realmente fazer a diferença. O quanto que você sai das reuniões falando, não, essa daqui está muito preparada para isso, essa daqui vai ser aquele projeto, e você sai e fala, esse daqui acho que vai passar na cortina da rotina e eu não vou conseguir fazer o meu propósito. Bom, toda empresa deve falar sobre diversidade. Sim. Porque a gente vive num país que é um dos mais desiguais do mundo. Sim. E para além dessa questão mais humana, né, ética, entra uma questão de negócio mesmo, sabe? Como que você vai vender o seu produto ou serviço para a mulher, sendo que você não entende as mulheres? Sim. Como que você vai vender o produto ou serviço para LGBT, sendo que você não tá nem aí para essa comunidade? Sabe? É uma questão de dinheiro, assim. Se você não fala sobre isso, se seu time não está preparado para lidar com isso, você vai perder em vendas, vai perder em faturamento. Então, é a coisa mais inteligente, mais racional a se fazer. Toda empresa deve assumir esse compromisso, seja por ética ou seja por dinheiro. Por financeiro. Exato. Mas agora, eu entendi a profundidade da sua pergunta, né, sobre estar preparado. Eu diria que tem a ver com entender o porquê, né? São vários os porquês. Tem empresa, tem pessoa que acha que é só algo do ponto de vista ético, assim, que seria uma caridade, que seria um favor que a gente estaria fazendo. E não é bem assim, né? Claro, faz parte de uma certa humanidade, né? Nossa, querer reverter as desigualdades que existem no mundo, mas, para além disso, tem essa questão do mercado consumidor, de você conseguir se preparar para atender melhor toda essa comunidade, todo esse público diverso que existe no nosso país e no mundo. Tem uma questão de risco, também riscos jurídicos. A gente viu, de novo, voltando ao exemplo que eu me aqui, da grande rede de hipermercados onde o rapaz foi morto. O tamanho das consequências, né? Isso custou bilhões. Então, a empresa... Mais a imagem, né? $1 bilhão de dinheiro e mais a imagem. Então, quando a gente fala de risco, né, tem os riscos jurídicos, sei lá, você vai tomar multa desde por não cumprir uma legislação de cota de pessoas com deficiência,
vai cumprir multa porque seus colaboradores vão desrespeitar o nome social das pessoas trans. Você vai pagar um monte de multa, vai sofrer um monte de penalidade. Mas, para além dessas penalidades mais diretas, tem também a questão reputacional. Se alguém sofre uma violência na sua empresa, sei lá, eu atuei numa gestão de crise há pouco tempo atrás, um influenciador com milhões de seguidores estava num certo ambiente, numa certa empresa, usufruindo de um certo serviço, e ele sofreu LGBTfobia, sabe? Foi humilhado e a empresa não tinha um treinamento para isso, se omitiu, e ele ameaçou fazer um exposed, sabe? Ameaçou falar sobre isso nas redes dele. Isso é algo que alcançaria milhões de seguidores, sabe? E quanto isso custa para essa marca, sabe? Quanto que essa empresa investe todo mês para conseguir alcançar essas milhões de pessoas que esse influenciador vai pagar? Né? Então, se você não quer gastar dinheiro com remediação, né? Você precisa pensar em estratégia de prevenção. Muito são vários aspectos. Mas aí, para fechar, assim, tem a questão também de produtividade, inovação, criatividade. Se você tem uma equipe formada por pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes trajetórias de vida, você vai ter uma equipe que vai criar soluções melhores, por ser mais criativa, por ser mais inovadora. E, assim, imagina só como que é ter uma equipe que não se sente respeitada. Você tem, sei lá, pode ser uma fábrica, pode ser qualquer tipo de empresa. Meu, se as pessoas não se sentem bem lá, você acha que elas vão trabalhar, vão render 100%? Não vão. Você vai ter um baita de um prejuízo em produtividade, sabe? Pessoas felizes trabalham melhor. Então, imagina só perder em todos esses pontos, sabe? Você perder em público consumidor, perder em produtividade, perder em inovação. E aí tem as outras perdas, né? Do risco jurídico, do risco reputacional. Assim, é muito caro não investir em inclusão. Então, é uma escolha que as empresas têm que fazer. Assim, você vai seguir pelo caminho menos inteligente, vai gastar um monte de dinheiro, assim, e vai perder ainda em todas essas dimensões, ou você vai investir, vai gastar menos dinheiro, né? Com um treinamento adequado, com um programa ali de análise de indicadores, contratando talvez uma consultoria, sabe, para te apoiar nisso, vai gastar menos e vai ganhar mais. O que você fala é muito parecido com... Eu fiz a minha vida inteira dentro da indústria, né? Quase 30 anos dentro da indústria, e é muito parecido com o que a gente fala, né? Você quer fazer segurança na prevenção? Não precisa, eu não tenho acidente, eu não preciso fazer nada. Ok, mas quando você tem emergência, tem uma emergência ambiental, né? Você tem de pagar um dinheiro bom e você tem até o cara que é o responsável pela operação ser preso, né? Então, é isso que você quer? Ou você quer trabalhar na prevenção, né? Acho que a gente tem uma necessidade muito parecida. E eu muitas vezes acho que as pessoas não estão preparadas, as empresas não estão preparadas para olhar isso de frente, principalmente essa questão da imagem mesmo, né? Porque a imagem não vai ser uma grande catástrofe. A imagem, às vezes, é uma coisa pequena que, se você não olha para ela, isso vai virar uma confusão, né? E vai ser muito complicado. E eu acho que o que você falou, eu tenho usado mais o apelo, dependendo do tipo da empresa, acho que para a maior parte das empresas, quando eu faço a minha apresentação, eu tenho mais usado o apelo financeiro, o apelo da multa, o apelo mais do que o apelo de pessoas. Né, mais do que falar de proteger pessoas, eu estou falando, olha, você tem um risco legal, você tem um risco trabalhista, você tem o risco da multa, e você tem o risco, esse tipo de risco. Então, eu acho que a gente ainda tem que preparar um pouquinho mais para poder tratar com esses assuntos mais difíceis, né? São as conversas difíceis. Tem alguma empresa ou algum fato assim que você fala, nossa, mudou disso tanto. Eu cheguei, eles não sabiam direito o que era, e agora eles compraram a ideia, então assim, uau. É sempre assim. Tem muita empresa que procura a minha empresa e não sabe exatamente o que precisa, por onde começar. E a gente sempre parte de um diagnóstico. Tá. A gente sempre desenvolve estratégias baseadas em dados. Para isso, a gente roda pesquisa com os colaboradores, com os clientes, desenha todas essas jornadas,
A partir daí, estabelece alguns objetivos estratégicos, né? Sabendo os desafios, sabendo onde a empresa está, a gente define para onde ela quer ir. E sabendo para onde ela quer ir, a gente desenha como ela quer ir. E aí a gente pensa em treinamentos, pensa em mudança de processos. Mas eu posso dizer que a mudança é absurda, sabe? Nós temos empresas em todos os segmentos. Temos empresas, assim, setor de cosméticos, indústria hoteleira, e, assim, temos cases publicados, assim, por exemplo, temos uma das empresas que a gente atendeu, que ela faz faróis para carros. Inclusive, isso está numa página do UOL. Acho que se a nossa audiência pesquisar por essa fábrica mudou toda a sua cultura para acolher um colaborador trans. Olha que legal. Se vocês não achar, se procurar por essa palavra-chave, buscar, colocar Transcendemos também. Era uma empresa chamada Valeo, que depois se tornou F2J Lightning, eu acho. E a gente publicou esse case, saiu até no UOL, que eles tinham um colaborador trans, e isso gerou todo um desafio, assim. Com essa pessoa passando pela transição na fábrica. Eles ficaram meio perdidos sobre o que fazer. E a gente apoiou, desenhando toda uma estratégia que, claro, envolvia treinamentos, mas também envolvia mudança de processos. E aí toda a cultura mudou, assim, tudo se tornou mais receptivo para todas as diversidades, sabe? Essa única pessoa, esse único fato, foi, assim, algo com efeito multiplicador. E reposicionou basicamente essa empresa. É porque eu acho que às vezes a gente tem um certo medo de perguntar, ou uma vergonha de perguntar, até mesmo que você conviva com a pessoa, às vezes você, na questão de ser invasivo, ou de, putz, posso perguntar, não posso perguntar, como é que a pessoa vai aceitar, eu acho que isso acaba causando um desconforto maior, assim. Estou pensando em algumas situações aqui. Me ocorreu uma coisa aqui na Valeo, eu tenho um amigo que passou pelo processo também, e ele passou trabalhando dentro de uma empresa. E foi muito legal, porque conversando, ele é um homem trans, e quando a gente se conheceu, a gente já se conhecia há bastante tempo, e a gente ficou um tempo sem se falar, e aí a gente voltou a se falar, e ele falou, cara, comecei a fazer meu processo. Eu falei, mas você está trabalhando? Ele falou, tô. E onde eu estou trabalhando, assim, tá super legal, estou tendo todo o apoio. Eu achei, assim, muito legal, porque eu também, por outro lado, né, já escutei, eu acho que é um processo complexo, né, porque é um processo que você vai ter que se reinventar e se entender. E eu fiquei muito feliz que esse meu amigo passou por esse processo acolhido, né, com acolhimento, que eu acho que é o mais importante. O seu diagnóstico, você faz o diagnóstico, quando você faz, né, você faz pela diversidade só de gênero, ou você pega outros aspectos de diversidade? Legal, essa pergunta é importante. Nós trabalhamos com todas as diversidades, seja ela racial, de mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, geracional. Nós temos um case recente com uma empresa da indústria alimentícia. Eles têm várias franquias de restaurantes ao longo do Brasil. Se não me engano, são mais de 1.000 lojas, sabe? Eles estavam com uma questão mais focada em diversidade geracional. De lideranças não saberem muito bem como lidar com jovens que estavam vindo, que estavam entrando. Então, nós fizemos uma série de treinamentos, cocriações, para implementar uma nova estratégia sobre isso. E isso é bem bacana, sabe? A diversidade geracional é até um dos pilares que tá em ascensão. Tem muitas empresas que não têm ações sobre isso e que estão passando até agora. Esse está no bingo do podcast também, em algum momento a gente passa pela nova geração, né? Essa coisa, dificuldade de engajar, será mesmo, né? Será que a gente não quer escutar o que eles estão questionando e a gente não quer fazer isso rodar melhor, né? A gente não quer aceitar que eles são diferentes, mas que né, da minha geração que criou essas pessoas. Agora elas estão questionando e a gente fala assim, não é para você questionar, é para você esperar, né?
Então, acho que essa questão da idade, eu acho que tem um peso muito grande, né? Eu, como mulher na indústria, passei por vários momentos, né? E a gente já trouxe algumas pessoas aqui para conversar, porque muitas vezes, assim, aquela menina, né? Você já há 20 anos trabalhando lá e continua sendo aquela menina, e muitas vezes aquela menina vem junto com diminuir mesmo, né? A competência, a autoridade e tudo mais, né? Uhum. Então, quando eu penso também nessa diversidade, na diversidade num totalzão, e eu te pergunto, né, que eu te perguntei, as pessoas estão preparadas? Passa por isso, né? Será que eu vou ter que entrar num lugar e vou ter que escutar de novo? É o que aquela menina está fazendo, mas não aquela menina carinhosa, aquela menina pejorativa, né? Enfim, a sua equipe, como é que é a sua equipe? Ela é completamente diversa? Uhum. Isso é importante, né? Eu vendo isso, eu preciso aplicar também internamente. Nós temos, assim, desde diversidade regional, que é muito importante. Para isso, a gente tem um modelo de trabalho que ele é muito baseado numa cultura remota. Uhum. Isso é fundamental, assim, pessoas de Salvador, de Rio Grande do Norte, de diferentes lugares do Brasil, fazem parte do nosso time integral, as pessoas que estão full time conosco, né? Mas, para além disso, temos diversidade racial, diversidade de gênero, deficiência, todo tipo de dimensão aqui que a gente está falando. Tá. Isso nos ajudou em vários momentos, sabe? Uhum. A gente, hoje, pode afirmar com toda certeza, né? Se a gente não tivesse essa diversidade conosco, a gente não teria implementado soluções tão relevantes para os nossos clientes. Entendi. E você tem o pessoal espalhado ou fica todo mundo aqui em São Paulo e vai atendendo para o Brasil? Não. As pessoas ficam nas suas terras natais. Ai, que legal. Tá, então você consegue trabalhar com o pessoal remoto também. Uhum. Eu acho que é essa mais uma diversidade de estilo que a gente está tendo que enfrentar, né? Porque eu, por exemplo, sou do presencial, eu gosto de estar lá junto, tá? Mas tem gente que fala não, né? Não quero presencial e trabalha super bem em casa, enfim. E aí vão funcionando, cada um vai funcionando da sua maneira também. Gabi, que mais, assim, que você gostaria de falar para o nosso público, que é assim, que você pensa no cara que está lá no interior de Goiás, né? Assim, olha, eu queria começar a fazer, eu quero começar a olhar para essa questão. O que você recomenda que as pessoas comecem a girar o olhar, a começar a entender o processo? O que seria um despertar, sabe? Aquele botãozinho de ligar. Assim. Poxa, um papo inicial que nós fazemos é sobre passado, presente e futuro da diversidade e inclusão. É um bom início de conversa. Assim, a gente volta lá para a década de 60 dos Estados Unidos, com os primeiros grupos de afinidade criados no contexto empresarial. Para quem não sabe, um grupo de afinidade é quando um conjunto de colaboradores se reúne em torno de um tema. Aqui, quando a gente fala de diversidade e inclusão, esse tema pode ser o grupo de afinidade de mulheres, LGBTs, pessoas negras. E o primeiro grupo de afinidade que surgiu foi na Xerox, em 1964. E é importante a gente lembrar desse fato, porque a gente desconstrói aquela ideia de que esse assunto surgiu agora, sabe? 2021, 2017. E não, nós estamos há várias décadas construindo isso. É uma perspectiva importante, sabe? Desconstrói também aquela ideia de moda, de coisa passageira. Não é uma moda, não é uma coisa passageira, não é uma coisa que alguém inventou ontem, não. Está acontecendo em diferentes regiões do mundo há bastante tempo. A gente, nesse papo, também fala até de literatura, sabe? O R. Roosevelt Thomas já publicava na década de 90, na Harvard Business Review, importantes artigos mostrando que a diversidade é um ativo estratégico para as empresas. Não é uma caridade, né? Naquela época já se ressaltava isso. A gente explica um pouquinho de contexto político, sabe? Desde Stonewall, movimento dos Panteras Negras, a pressão que isso representou na esfera pública, esfera privada. Aqui no Brasil, a Constituição de 88, que inaugurou uma nova visão sobre igualdade,
abrir espaço para a criminalização do racismo, para a lei de cotas. A gente fala de legislação de maneira mais específica também aqui no Brasil, tanto específica como geral, né, com o STF decidindo pela legalidade das ações afirmativas, a criminalização da LGBTfobia, a lei de equidade salarial. A gente fala muito desse arcabouço jurídico que nos dá suporte para as ações de diversidade aqui no Brasil. E também sobre esse momento atual, né, de algumas empresas de matriz norte-americana se comprometendo a não fazer mais sobre esse assunto. Que com o novo governo federal norte-americano, as empresas hoje têm que provar que não tem ações de inclusão para fornecerem produtos e serviços para eles. E a gente fala um pouquinho do significado disso e da mudança, da diferença de cenário entre o que eles têm lá e o que a gente tem aqui, né? Lá uma empresa deveria provar que não tem ações de inclusão. Aqui no Brasil há uma série de legislações que demandam equidade salarial, sabe? Cotas, ações afirmativas. Aqui é bem diferente, o Brasil não é Estados Unidos. Graças a Esse Deus. papo, a gente parte dessa ideia. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma oportunidade muito grande de se tornar referência global nesse assunto e mostrar para os outros países como é que faz, sabe? Assumir uma liderança, a gente tem todos os ventos a favor. A gente não pode deixar se assustar pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. E sobre isso a gente traz todos esses argumentos também, sobre o valor da diversidade, né? Que não é uma caridade, que isso é um ativo estratégico, que isso é importante quando a gente fala de público consumidor, dos colaboradores dessas organizações. É um bom primeiro papo, para a gente saber o porquê, o para quê e o para onde. Tá. Porque sabendo disso, aí depois a gente vai falar do como. Entendi, tá bom, essa é a estratégia. Agora, eu lembrei de uma coisa, agora a gente vive da síndrome do vira-lata, né? Eu trabalhava numa empresa americana há muito tempo atrás, e eu lembro que a gente passou em algum lugar que tinha algumas campanhas sobre AIDS, né? E aí ele falou, mas para quê? Eu falei, não, é obrigatório a gente falar em CIPAT sobre AIDS. Aí ele falou, mas obrigado? Eu falei, não, a gente tem medicamento, tem SUS, né? Tem do medicamento, tem não sei o que. Aí eles falaram assim, nossa, mas a gente nunca fez isso. Eu falei, então, a gente é melhor que vocês, desculpa aí, né? A gente é melhor nessa questão de acompanhar e de dar suporte, enfim. Eu acho que a gente está começando a caminhar para o final. O que eu queria te perguntar é o que uma pessoa, consigo fazer dentro da empresa para começar a plantar a sementinha da mudança, né? O que eu, Viviane, hoje eu trabalho em várias empresas, eu dou assessoria para muitas empresas, na maior parte empresas relacionadas à indústria, dentro dos processos de segurança e cultura de segurança. O que eu, Viviane, na minha conduta, no meu discurso, sou capaz de começar a plantar essa sementinha para começar a virar este olhar, para começar a colocar um foco neste assunto de diversidade em todos os âmbitos de diversidade que a gente conversou. Bom, primeira coisa é entender o conceito de pessoa aliada. Então, quem está nos ouvindo agora não precisa ser LGBT para ser uma pessoa aliada no combate à LGBTfobia. Da mesma forma que não precisa ser uma pessoa negra para ser aliada no combate ao racismo. Todo mundo pode ajudar. E nesse sentido, aqui na Transcendemos, a gente divide essa jornada da pessoa aliada em 3 grupos ou 3 momentos. O grupo 1 é formado por aquelas pessoas que não reconhecem as barreiras que existem no mundo. São pessoas que vão dizer que esse assunto é um mimimi, são pessoas que vão ter medo das ações de inclusão e como elas vão se sentir prejudicadas sobre isso. Vão, inclusive, trabalhar contra o que a gente está se propondo a fazer aqui. Esse é o grupo 1. Agora, no grupo 2, nós temos aquelas pessoas que reconhecem as barreiras que existem no mundo, que vão falar, poxa, é difícil a vida do LGBT, poxa, racismo, complicado. Mas que vão, ao mesmo tempo, dizer, eu pago meus impostos, lá na firma tem lá o pessoal da RH, da diversidade, algumas coisas lá em junho, lá fizeram uma palestra. São pessoas que não vão assumir para si a responsabilidade. Vão achar sempre que é coisa do outro. Agora, no nível 3, nós temos aquelas pessoas que, de fato, reconhecem as barreiras, os desafios que existem no mundo e que também se colocam como uma ponte para transcendê-los. São pessoas que vão
entender ali o que dá para fazer no dia a dia, mão na massa, e vão construir essa cultura de igualdade e de respeito. E aí, entendendo, um exercício de autorreflexão, né? Pra todo mundo aqui que está nos ouvindo, para pensar onde que está e onde que quer ir, né? Seus colegas de trabalho, seus familiares. Mas a partir daí também é importante pensar num passo a passo. Eu sempre digo que o primeiro passo da pessoa aliada é se posicionar. Mostrar para quem está no entorno que você está preocupado em aprender, está preocupado em fazer. E nesse sentido, quando você se posiciona, você demonstra que você acredita que os LGBTs merecem respeito, que as pessoas negras merecem igualdade. Você inspira outras pessoas a também se posicionarem, vão olhar para você e vão falar, caramba, fulano tá participando lá das ações lá de inclusão, acho que eu vou participar do próximo evento também, sabe? Poxa, fulano tá lendo sobre isso, acho que eu vou procurar saber também, pô, você é a única pessoa que não sabe disso. Então, inspira, multiplica, também traz mais pertencimento para quem tá no entorno. Então, você que me ouve, talvez você tenha um filho que é LGBT e você não sabe. E por que você não sabe? Por que ele não te conta? Porque você não se posiciona, demonstra que você se importa, que está preocupado em aprender. Então, você pode se tornar um porto seguro para quem está perto de ti. Isso é um efeito de se posicionar. Agora, o segundo ponto é ter consciência dos próprios vieses. Isso é fundamental. Aquele papo de, mas eu não tenho preconceito, eu trato todo mundo igual. É bem delicado, sabe? Porque a gente vive num mundo que é cercado de valores, cercado de crenças, e a gente acaba reproduzindo isso, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente se esforçar em olhar para dentro e ver o que a gente pode mudar, melhorar. A gente pode ser essa mudança que a gente quer no mundo. Esse é o ponto 2. Agora, o ponto 3 e 4 tem a ver com buscar e multiplicar conhecimento. Então, eu espero que quem está assistindo esse podcast, videocast, né, fique com a pulguinha atrás da orelha, se interesse mais por esse assunto. E há várias formas de se conectar com essa conversa. Eu, por exemplo, ressalto aqui meu @gabriela.alg, sempre publico conteúdos informativos, didáticos, sabe, para você que quer aprender mais sobre isso. Há outros influenciadores que falam sobre esses assuntos no Instagram, no LinkedIn. Você pode procurar aprender mais, sabe? Ver uns relatórios. A McKinsey & Company publica aquele relatório Diversity Matters, que na tradução significa diversidade importa. Dá para entender um pouquinho mais dessa ideia, né, dos porquês, do como. A minha consultoria Transcendemos e outras importantes consultorias publicaram um guia, que é DEIP não vai acabar, Guia Prático para Lideranças do Brasil. É D de diversidade, E de equidade, I de inclusão e P de pertencimento. É um guia com vários argumentos, vários caminhos, estratégias, sabe, para implementar isso numa empresa. Então, faz sentido você buscar essas informações e também você multiplicar esse conhecimento. Quando você vê um colega, né, falando uma coisa delicada, preconceituosa, você pode dar um toque educado para ele, elegante, falar, poxa, estava num podcast, Segurança com Leveza, tinha lá umas pessoas interessantes falando, e eu vi que existe uma forma melhor de abordar esse assunto. Dá para você que ouvir uma situação complicada, dar esse toque para o colega, sabe? E mais do que isso também, você que é diretor, gestor, coordenador, você pode pensar, caramba, quantas pessoas trans eu posso contratar nos próximos 6 meses? Pessoas negras, pessoas com deficiência, sabe? São pequenas atitudes no dia a dia que a gente vai colocando em prática e a gente vai conseguindo mudar esse nosso cenário. Beleza, obrigada. Eu acho que eu estou no grupo 3, mas eu acho que eu ainda preciso de informação, de verdade, assim. Todo mundo precisa. Diversidade e inclusão são alvos em movimento. A gente nunca vai chegar e vai falar, nossa, eu sei de tudo e zerei esse jogo. Porque eu acho que, para mim, esse universo é muito maior do que eu vejo. Porque não é eu entender se eu vou contratar um trans ou não. Né? Eu, como mulher, me senti parte daquele mundo cheio de homem também, que ninguém está olhando com aquela cara de, ela vem ela de novo da chilique, né? Ou alguma restrição física, enfim. Então, eu acho que é muita informação ainda que a gente precisa, eu acho que a gente está começando, mas começar é necessário, né? Acho que começar já vale a pena. Gabi, quero te agradecer demais, 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 demais por você ter aceito estar aqui com a gente, demais mesmo. Te fazer um convite para a gente daqui a um tempo conversar de novo.
porque eu acho que esse assunto tem que ser trazido com frequência e com regularidade à pauta, né? Eu estou te seguindo, eu acho que você faz umas coisas muito legais, assim, e muito obrigada mesmo por ter participado e por ter conseguido se organizar para estar aqui com a gente hoje. Maravilha, é sempre um prazer estar com vocês. Enfim, espero que a gente tenha outras conversas no futuro. Com certeza. Obrigada, viu? Até mais, gente. Se esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. E com os inimigos também, não tem problema. Obrigada.